Ah, muito bem. Então, gente, boa noite. A gente está iniciando mais um encontro do Núcleo de Estudos das Contribuições de Winnicott para a Educação. Esse é o oitavo encontro e hoje eu convidei Silvana Mello para estar com a gente, né? Ela vai falar sobre um tema que é a partir de um artigo que ela escreveu há algum tempo, né? É recente, né, Silvana, esse artigo não é tão Sim, por distante, ocasião né? da pandemia, né? Sim, sim. Então, e aí ela vai tentar, ela vai aproximar sobre o conceito de Winnicott, de Holding, né? Mas o tema que ela vai trabalhar hoje é a reinvenção da escola à luz da psicologia escolar e do conceito winnicottiano de Holding. Silvana é psicóloga de formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é especialista em psicologia educacional pela UFRN e em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. É mestre, em psicologia social pela UFPB, doutora em ciências da educação pela Uninho de O Minho, Portugal, o Minho. Uminho de Portugal. Uhum. Tem experiências em políticas públicas no campo da saúde e da educação e atua na instituição de educação profissional enquanto psicólogo e psicóloga educacional, né? Com uma bagagem e não só da psicologia educacional, né? Como a gente estava conversando no início, antes da gravação, né? Silvana tem também um percurso na psicanálise que ajuda a pensar a psicologia educacional por esse viés também, né, Silvana? A palavra é contigo. Tá bom, então. Olha, é um presente, né, poder estar fazendo esse exercício de aproximação, né? Eu fico muito grata à Caterine, né, como coordenadora do grupo Unicotiano, e você, Andréa, que está na coordenação desse grupo, né, de estudos, né, psicanálise e educação, porque é um exercício importante, né, para quem está no chão da escola, ter esse espaço de ir problematizando, né, essas questões que vão surgindo e fazendo os links com a teoria. É, Uhum. esse artigo, na realidade, ele foi fruto de uma experiência que aconteceu durante a pandemia, né? Ele foi transformado, né, essa experiência foi transformada num artigo, né, de autoria minha e de professor Henrique, meu parceiro nessa escrita, né? E, e assim, a intenção, na realidade, era registrar essa experiência que foi muito rica. Né? Quando saiu o artigo, bem quentinho, né, eu quis compartilhar no grupo, mas assim, né, despretensiosamente, né, assim, um pouco meio sem jeito, porque, poxa, é um grupo de psicanálise e educação, esse artigo está no enquadre, que é mais da psicologia escolar, educacional, né? Mas aí, Andréa terminou fazendo essa provocação, de eu trazer esse, esse texto, né? E revisitando esse texto à luz da teoria winnicottiana, especificamente em relação ao holding, né? Então, assim, eu já li, né, desde a graduação, algumas coisas sobre o Winnicott, participo do grupo, mas, assim, esse movimento de fazer esses links, ele ainda é muito recente, né? Como eu estava dizendo há pouco, para quem está na escola, dentro desse enquadre, assim, escola é lugar de escola, escola não é lugar de psicologia clínica, às vezes a gente fica muito cuidadosa, criteriosa, não é? No sentido assim de não descaracterizar esse lugar de escola, não é? Mas não tem como, né? Esse olhar que a gente vai desenvolvendo, a gente, a partir de outras leituras, de outros enquadramentos, a gente vai, mesmo sem descaracterizar esse espaço da escola, mas vai podendo ampliar, não é? E aí eu tenho feito uma descoberta a partir desse artigo, até em relação à questão de que, assim, o Winnicott e Vygotsky,
que apoiam a abordagem histórico-cultural, eles nasceram no mesmo ano, né? Olha que coisa interessante, né, isso, né? Então, possivelmente, eu nunca tinha atentado para essa questão, né? Então, possivelmente, algumas questões que estavam sendo pensadas na época, né, os influenciaram mutuamente. Então, se deu essa experiência e esse link com essa compreensão de Holt, ele veio a posteriori, né, assim. Mas eu vou estar tentando resumir como foi essa experiência e onde é que vai juntando, né, a teoria, vai, de alguma forma, sendo linkado à teoria psicanalítica de Winnicott. Caterine, pode passar. Obrigada. Tá, então a gente tem aqui a reinvenção da escola à luz da psicologia escolar e do conceito winnicottiano de Holt, aproximações, né? Então, como eu falei, essa experiência ela foi se dando, foi uma experiência de escutação, né? Ela foi se dando no momento pandêmico, né? No auge da pandemia e logo depois que as escolas voltaram, né, a funcionar. Pode passar, por favor. Então, aí eu trago essa imagem de Dalí, não é? Que é justamente assim, para representar essa quebra do tempo, não é? Essa quebra do tempo que a pandemia provocou, né? E aí essa muito bem. Outra imagem, pode passar, que é uma imagem de um tsunami, não é? Então, na realidade, essas duas imagens, elas dizem muito do que aconteceu na escola, né? A escola que é cheia de regularidades, a escola que é cheia de tempos, de espaços definidos, né? No momento, por ocasião da pandemia, as escolas fecharam, né? Particularmente como eu trabalho numa instituição pública, não é? Foi muito moroso, não é? A decisão de se voltar a abrir as escolas, não é? E isso fez, né, com que várias inquietações fossem surgindo, não é? Porque a gente ia percebendo as defasagens entre quem estudava em escola privada e quem estudava em escola pública, as muitas procuras, porque como os serviços, na sua maioria, estavam fechados, né, as famílias procuraram a escola porque era um fio de esperança. A escola, de alguma maneira, era alguma referência, e aí eles procuravam pelo WhatsApp, procuravam pelo e-mail, mesmo as portas da escola estando fechadas, né? Então, essas inquietações, junto também com as inquietações de outros colegas, foram, assim, nos provocando a desenvolver esse trabalho de escutação, não é? Pode passar, Catarina. Então, aqui, né, rapidamente, eu vou estar falando dessa ruptura do tempo e do espaço, né, que a pandemia provocou, qual é o objetivo dessa apresentação, o mapeamento desse cenário que acontecia na época, depois as ameaças internas e externas, a continuidade do desenvolvimento emocional, a função da provisão ambiental e do holding, né? O histórico dessa demanda, justificativa, o que é que nos amparou em termos de conceito, os objetivos dessa intervenção, quais foram os procedimentos, né? A descrição e a discussão das ações, resultados e considerações finais, e as referências. Pode passar, por favor. Então, a intenção era justamente relatar essa proposta de escutação de jovens estudantes, familiares, docentes do ensino técnico integrado, né, como espaço para ressignificação das experiências vividas por esses atores sociais da e na escola e potenciar a ação coletiva desses sujeitos na direção do enfrentamento da realidade a partir desse viés vigotskiano e do conceito winnicottiano de Holt, né? Nesse momento agora, o objetivo dessa apresentação é esse, né? Embora, como eu já disse no começo,
inicialmente eu não tinha essa ideia de trazer o conceito de holding. Pode passar. Então, para que houvesse iniciasse essas escutas, nós fomos fazendo um mapeamento institucional do que é que estava acontecendo, né? Isso é um instrumental da psicologia educacional. A gente foi identificando inicialmente a suspensão das atividades institucionais, uma descontinuidade no contato com a comunidade escolar, a inexistência de aulas presenciais e remotas, as ações concentradas na distribuição de álcool gel, máscaras, cestas básicas, a não existência de consenso sobre o retorno às aulas, né? Havia pessoas que achavam que a escola devia continuar fechada, outras que deviam reabrir, né? As demandas escolares e psicossociais eram endereçadas à escola por estudantes e familiares em função da fragilidade das demais redes de proteção, né? Então, um ou outro profissional terminava absorvendo essas demandas que estavam chegando. E até então havia uma diminuta participação dos psicólogos escolares em reuniões da gestão, né? E essas inquietações, né, foram fazendo com que esse cenário fosse sendo modificado, né? Então, inquietações de alguns segmentos em relação a essa quebra dessas rotinas, as famílias muito angustiadas, porque precisavam trabalhar, os filhos ficavam em casa, não é? Muito empobrecimento, não é? Então, muita violência familiar, não é? Tinha de tudo nesse contexto, né? Nessa ocasião, nesse segundo momento de desenho de cenário, foi feita uma pesquisa para se identificar o acesso digital, justamente para ver a possibilidade de que esses estudantes voltassem ou não, né? Então, a partir daí, os psicólogos passaram a marcar mais presença nessas reuniões de gestão, inclusive questionando, né, que o papel da escola não seria somente de distribuir cesta básica, de distribuir máscaras, mas a escola tem um papel genuíno, né? Então, paralelo a esse projeto, foi desenvolvido um projeto por outros psicólogos da rede chamado Abraços, né? Esse projeto ele teve uma função muito de escuta, propriamente dita, né, no auge da pandemia, mas não relacionava ainda com as questões da escola, era muito uma escuta, né, mais das angústias que estavam circulando. Então, nesse cenário, também fomos identificando a necessidade do desenvolvimento de intervenções próprias da psicologia escolar, para promover a escuta dessas vozes institucionais e para se ressignificar essas experiências e potencializar a ação coletiva desses sujeitos na direção do enfrentamento. Então, a gente já tinha a ideia de que um é sempre mais, como é? Dois é muito, como é a música de Sal na Terra? Um é sempre mais que um, né? Eu acho que é assim, né? Ou seja, não estou lembrando exatamente da letra, mas o que eu queria dizer é que, assim, era importante se pensar coletivamente, né, para que as pessoas não vivenciassem esse lugar como se fosse um lugar somente experimentado por elas, quando, na realidade, tinha um conjunto de determinantes sociais que estavam também contribuindo para essa situação e que algumas saídas podiam ser coletivas. Pode passar. Então, nessa definição, né, esse conhecimento do cenário, a gente também ficou se perguntando o seguinte: como os estudantes, como os professores, como as famílias estavam se sentindo com o fechamento da escola por ocasião da pandemia? E quais as repercussões que teria o fechamento das escolas para os estudantes, para os professores e para as famílias nesse momento pandêmico, né? Então, a despeito desse diagnóstico, desse mapeamento mais geral, a gente também ficou pensando do ponto de vista singular, né? O que é que acontecia para cada um. Pode passar. E aí, assim, já trazendo, né, essa compreensão de Winnicott, as ameaças, o Winnicott, quando ele fala sobre a questão da ambiência, né, quando ele fala da questão da mãe ambiente, né, ele fala que isso é essencial para promover a integração,
não é? E que a gente, em várias circunstâncias, oscila em relação a uma dependência absoluta, uma dependência relativa, mas que a gente pode revisitar esse momento de dependência, não é? E a pandemia, dependência mais absoluta, e a pandemia, ela impulsionou muito, não é? Essa situação de dependência, porque o externo, o ambiente externo, ele estava muito adverso, né? Então, o que o Winnicott coloca é que se o desenvolvimento humano pressupõe a existência de um processo contínuo, de uma continuidade do processo, de um movimento que vai da dependência à independência, aí, assim, nós podemos supor o desastre provocado pela pandemia de forma similar ao que acontece com o bebê quando vivencia uma quebra na continuidade do cuidado familiar. Né? Então, num certo sentido, trazendo para a questão que o Winnicott fala desse cuidado, né, inicial em relação ao ambiente, a pandemia, ela, de alguma maneira, desassossega, né, assim, tira essa provisão. Né? Então, nessas circunstâncias, né, como ele fala, o bebê precisa, por exemplo, assumir ele mesmo a função ambiental, se essa não se impõe do exterior, de modo a constituir-se nele um self verdadeiro, escondido e voltado para fora, um falso self, engajado na dupla tarefa de esconder o self verdadeiro, ceder às exigências que o mundo lhe impõe a todo momento. Né? Então, esse registro, né, a gente foi percebendo, de alguma maneira, um certo endurecimento, né, dos jovens na situação de largar a escola, ter que ir em busca do trabalho, ter que ir atrás do pão, ter que cuidar dos irmãos, assim, ter que fazer várias coisas, né, para enfrentar sem o amparo, porque a escola termina sendo um lugar de amparo, não é? Então, essa quebra dessa continuidade, desse processo contínuo, gerou, num certo sentido, esse desassossego, essa quebra, né, nas rotinas e internamente também a vivência de como essas famílias, os professores e os próprios alunos, né, a própria gestão, vivenciasse tudo isso. Pode ir passando, Catarina. Ainda, né, essa leitura relativa a Winnicott, quando ele traz a, a definição de hold, né, esse termo hold um gerúndio, porque às vezes tem que ser traduzido pelo popular, levar ao colo, às vezes por segurar o bebê, mas ele refere-se pelo suporte físico-emocional dado à mãe e ambiente, que favorece o processo de integração. Né? Então, o hold requer uma capacidade de identificação com o bebê. Eu existo, demanda hold. Né? Então, quando a gente fala na existência dessa comunidade, desses alunos, isso implicou em hold, para alguém pudesse dar sustentação para que o trabalho pudesse prosseguir, eles pudessem prosseguir na vida. Então, o que constatamos no tocante ao processo de crescimento emocional individual, que é uma interrogação, o que constatamos no tocante ao processo de crescimento emocional individual quando o holding e todos os demais cuidados são suficientemente bons? E o que é que acontece? Ao contrário, quando esse crescimento emocional individual, ele não se depara com esses cuidados suficientemente bons, tá? Então, foi, né, essa leitura que foi nos aproximando do desenvolvimento dessa experiência. Pode passar. Aqui, gente, eu peço desculpas, né, mas é um paralelo muito grosseiro, né, mas, na verdade, foram tentativas de aproximar as concepções fundantes, né, e o que eu fui identificando que, de alguma maneira, tinha de análogo, numa perspectiva histórico-cultural e na perspectiva winnicottiana, né? Como eu disse para vocês, eu acho que antes de começar a gravar, eu me dei conta que o Winnicott nasceu no mesmo ano, né, de Vygotsky, né? Eu não sei o quanto que isso pode ter implicado em algumas
concepções, né? Então, dentro da perspectiva histórico-cultural, que é a perspectiva que a psicologia educacional adota, de uma maneira geral, existe uma compreensão do sujeito em desenvolvimento, sujeito relacional, sujeito situado historicamente, ou seja, é importante conhecer esse ambiente, né? O lugar do ambiente é importante nessa teoria. O Vygotsky, ele também valoriza a ação coletiva, também valoriza a importância dos grupos, né? Ele fala sobre desenvolvimento proximal, que é você se desenvolver por intermédio do outro, mesmo quando existam níveis diferentes de aprendizagem, né? Vivências diferentes, né? E na perspectiva winnicottiana, também sugere, né, que o sujeito interage e se constitui com o ambiente. Recentemente eu vi era um texto falando sobre Green, falando sobre o Winnicott, de um jeito muito elogioso, né, assim, e falando de como essa noção do ambiente, dessa interação que acontece, né? Quer dizer, era constituinte, né? Então, eu achei interessante, é algo que eu fiquei até provocada a me aprofundar mais, mas eu achei interessante. E aí, na perspectiva winnicottiana, quer dizer, o ambiente está presente, esse hold, ele, por intermédio do hold, fica muito claro a importância do ambiente, a importância desse lugar que o ambiente tem, né? O Winnicott valoriza essa mãe ambiente, a função materna, a função paterna. E aí é interessante porque, de uma outra maneira, Vygotsky, ele também fala do papel da escola, do papel dos adultos, né? Da importância de sistematizar as experiências do lugar de adulto, né? Então, é de um outro jeito que o Winnicott fala, mas ele fala da importância dos adultos ali, com aquele grupo de estudantes, com aquele, né, instituições, né, assim, na família, né? Ele também realça a questão da formação humana, da importância do grupo, né? Como aqui ficou emendado, como película, como cobertura, não é? Então, eu achei algo similar, não sei se é uma aproximação grosseira, mas a esse conceito de desenvolvimento proximal, não é? Quando, na realidade, quando você está num grupo, os membros vão dando cobertura uns aos outros, tá? Então, pode passar. Então, essa experiência, ela, como eu falei, né, ela foi muito impulsionada. Na época, eu estava participando da comissão de psicologia escolar, do Conselho de Psicologia, participei de um curso da Fiocruz, né, que era Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, né, e isso também foi muito impulsionador em relação a esse projeto, que ele começou, como eu disse, nessa perspectiva histórico-cultural, mas também contando com essas outras leituras que, de alguma maneira, abriram o horizonte. Pode passar. Nós tínhamos por objetivo geral, nessa experiência, restabelecer o vínculo com os estudantes, com os familiares, com os professores, por intermédio desse espaço de escuta coletiva, né? Então, a questão do vínculo, que aí entra a minha porção winnicottiana, mesmo sem teoria, né? Mas a importância do vínculo para essa escuta. Nós tivemos também, por objetivos específicos, identificar as vozes desses atores institucionais, os desafios trazidos pela ruptura do tempo e do espaço, provocados pela pandemia, mapear, a despeito de todas essas desconstruções, né, quais eram as possibilidades que eles estavam enxergando para enfrentamento da pandemia, não é? E, por fim, nós tínhamos a intenção de estimular a construção de caminhos que pudessem potencializar o desenvolvimento, protagonizado por estudantes, por familiares, por docentes, para esse enfrentamento, a partir dessa experiência que eles vinham tendo, né? Então, na realidade, a ideia era
né, um fio de esperança, né? Quer dizer, a despeito de tudo, que está tudo fora do lugar, mas como é que a gente podia manter a esperança, como é que a gente podia fazer essa troca, né? Então, pode passar. Então, essa experiência, eu fiz um recorte e trouxe o trabalho que a gente fez no integrado, no curso 1, no curso 2, no curso 3, no curso 4, né? Mas nós também ouvimos estudantes do curso subsequente, que não eram adolescentes, já eram jovens, aí é o subsequente 1, o subsequente 2 e o subsequente 3, tá? Então, em cada curso desse, nós tínhamos 4 turmas, né? Então, essas escutas foram por turma, porque a gente acreditava na importância da identidade do grupo, da identidade da turma, né? Nas questões que podiam ser comuns. E nós tínhamos um roteiro, uma escuta coletiva, nos 3 segmentos, professor, familiares e docentes, né? O tempo era de 2 horas dessa escuta, né? Foi por intermédio da plataforma, né? Nós nos utilizamos de um roteiro, mas nós nos utilizamos também de música. Aquela música dos saltimbancos foi muito utilizada durante essa apresentação. Pode passar. Então, assim, nesse desenvolvimento dessa atividade, nós podemos perceber como o Instituto é uma instituição que, em seus documentos, é uma instituição plural. Nós tínhamos estudantes de muitas realidades sociais, né? Então, quando a gente reunia, por exemplo, com os familiares, tinha familiar que dizia o seguinte: olha, mas por que as aulas não começaram? O meu filho, ele pode comprar um notebook top. Eu não entendo por que as aulas não começaram. E aí foi um trabalho de formação humana que era de se colocar no lugar do outro. Olha, o senhor pode, né, comprar esse notebook, mas a gente é uma instituição plural, tem estudante que não pode. Então, como é que a gente pode trabalhar essas diferenças aqui nesse instante? E isso foi muito importante, e aí, embora não tenha a ver com hold exatamente, mas entre essa perspectiva de Winnicott, quando ele fala na questão democrática, na formação, né, humana e tudo, é de fazer com que alguns estudantes pudessem sair da bolha, não é? Pudessem ouvir o que o outro tinha a dizer, não é? Porque aí eles iam colocando, olha, tá difícil, né? E aí entravam as várias vulnerabilidades, né? A questão da fome, a questão da violência, a questão dos assédios, né? Então foi muito duro, não é? Mas ao mesmo tempo foi muito estruturante, não é? Para quem participou dessa experiência. Nessa experiência estava presente era o coordenador de curso, né? Alguns professores apoiaram essa escuta junto com a turma quando era só de estudante, não é? E foi dessa forma, não é? Então, eu lembro exatamente de um dia, vou dar esse exemplo, que um aluno, que a turma de AutoCAD, não sei se vocês já ouviram falar em AutoCAD, né? AutoCAD, que é um programa que é muito usado na arquitetura e tal, só podia ser rodado se tivesse um computador de ponta, não é? E alguém, né, disse assim, então, nesse caso, quem tem computador começa as aulas, quem não tem computador fica sem começar as aulas, né? E aí isso foi muito interessante, né, porque isso foi levado para a roda, né? E aí a turma foi pensando nessas soluções. Pode passar. Pronto, aqui o exercício de se colocar no lugar do outro é só uma tirinha, né? De se, né, sair do preconceito, né, em relação a você não conhecer a realidade do outro. Pode passar. Pronto, e os impactos dessa experiência foi muito importante, foi muito rica, né? Para as famílias, né? Que puderam chegar na escola
de um jeito mais próximo, não é? Puderam contar com a escola, não é? Se sentiram valorizadas, com os estudantes que fortaleceram os grupos, então se criou grupos de monitoria, grupos de monitorias voluntárias, né? Parcerias, né? Grupos de solidariedade, com os familiares que puderam partilhar os vários momentos, né, as várias situações de desalento, né, de confiança na escola, das desigualdades, das incertezas. E os docentes também igualmente, né, porque tinha aqueles docentes que foram muito resistentes, tipo assim, não vou falar disso, isso não é coisa de escola, eu não quero falar disso, né, porque estavam se sentindo ameaçados, não é? E, em relação à gestão, isso possibilitou um fluxo de se pensar um currículo próprio para esse momento da pandemia, o que é que ia ser valorizado nesse momento, de se pensou em criar um fluxo, né, em relação às disciplinas e tudo, mas, evidentemente, também teve, né, resistências nesse processo todo. Pode ir? Pronto. Então, essa atividade foi avaliada como muito favorável. Pode passar. Aqui referências. Que era o roteiro que nós usamos, né? Pode passar. Aqui a música dos saltimbancos, que eu achei muito significativa, todos juntos somos fortes, somos flechas e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada para temer. E nós usamos também fragmentos com os professores. Esse é um fragmento da escutatória de Rubem Alves. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teme em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem a qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Então, isso foi importante porque tinha professor que ainda, quando as aulas foram voltando, que ainda estavam muito endurecidos, então eles queriam que continuasse na página que parou antes da pandemia e passasse todos os conteúdos, né? Então, foi importante essa sensibilização nesse sentido, né? Pode passar. Pronto, aí aqui é só uma imagem e meus agradecimentos. É isso, gente, a experiência da escutação. Obrigada, Silvana. De Foi uma nada. experiência, imagino, muito intensa para vocês também, que estavam se disponibilizando para fazer tantas escutas, né? De Sim, tantos tudo, atores, assim, sim. né? Tanto da escola quanto das famílias, né? Mas eu achei o início, né? Quando tu coloca nos slides aquela imagem do Dali e que fala sobre o tempo, dessa descontinuidade, desse desmanchamento do tempo. A escola é organizadora, né? Uhum, Ela faz parte, né, dessa continuidade, vamos dizer assim, dessa ampliação, né, para a vida, né, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E a gente sabe que né, eles continuam precisando, são adolescentes, né, ensino médio, mas eles continuam precisando de ritmo, de tempo, de estabilidade, de continuidade, né? E como essa ruptura ela foi traumática, né? E para alguns, né, se deu de fato um colapso, né? A uhum, depender da ambiência, alguns realmente colapsaram, né? E, e como importante foi, né, essas estratégias. Eu tive, né, assim, a gente teve outras experiências com uma colega, a gente até fez uma fala, né, Caterine, na época da pandemia, numa escola com o Fernando, eu e você, falando isso. sobre o sofrimento e o adoecimento dos docentes mesmo, assim, como eles estavam com muito devastados, assim, né? E com sentimento assim de desesperança às vezes, né? De como que iam dar conta de tudo aquilo. Então, é, passado pouquíssimo tempo disso, parece que a gente
se anestesia e esquece um pouco do que foi, sim, né? Mas tem tanta repercussão nisso, porque tu estava falando, e além da questão dessa quebra de tempo e dos espaços e dos ritmos, né? Me veio também, né, essa imensa demanda subjetiva das famílias e dos próprios alunos. E além do conceito de holding, né, que foi importante, assim, cada um, né, foi tentando sustentar essa escola para ainda fazer um sentido para essas pessoas, né? A tua experiência demonstra isso, né? Ah, mas tu estava falando e eu não consigo não pensar nas violências que também são, né, resultado desse tempo. E aí, quando tu estava falando das demandas, né, das famílias, né, dos alunos, dos próprios docentes, né, é, para além do conceito de rodo, me veio o conceito de tendência social, que não sustenta, porque a gente viu que depois disso foi uma, acho que por conta da violência que foi essa quebra, né? sim, E de não atender a demanda, por mais que você, por exemplo, e vocês fizeram essas estratégias, as escolas não foram, né, nesse momento, não foram, né, suficientes para dar essa ambiência. E o que a gente viu logo em seguida, né, pouco tempo depois, foi uma crescente onda de violência, né? Que já eu acho que a demanda quando tu diz assim, né, que quebrou né, quebrou esses ritmos, essa continuidade e essa sustentação que a escola tinha por certa, né, as pessoas sabiam, elas, né, a gente também, eu estou falando da escola que a gente está falando da escola, mas a gente também, né, ficou muito sem referência, vamos dizer, esse tempo, de espaço e de rotina e tudo. Mas eu fiquei pensando que eu acho que essa tsunami, como tu colocou, né, esse derretimento do tempo, foi tão violento, né, que parece que se instala para além de uma tendência, porque no retorno das aulas, eu acho que é isso. Né? Vamos ver se suporta, porque o negócio já quebrou. Vamos ver se a gente se sustenta aqui mesmo, se ainda existe essa escola, se ainda tem esse tato, né, de cuidado aqui. Mas eu acho que foi tão violento, e aí eu estou pensando, estou sim, associando livremente. Vamos ver se vocês sim. concordam, eu estou falando uma maluquice aqui. Mas me Uhum. parece que foi tão violento que parece que corresponde em algumas pessoas um desmantelamento mesmo maior que ruma para a violência, né? Que ruma para a violência, porque elas não sustentam, né? O tanto que foram invadidas e não sustentadas, né? Mas vamos colocar para a roda, vamos conversar. Uhum. Uhum. Inclusive dos docentes, né, Silvana, assim, desse enrijecimento dos docentes também, dessa dureza que eles parece que querem voltar para esse lugar de conforto que eles já conheciam. Sim. Então, não venha com essa coisa mais subjetiva, não. Eu venho aqui para dar aula e eu vou cobrar isso do aluno e ele vai precisar corresponder, porque eu não quero pensar sobre isso. E que esse aluno, ele volta, mas ele volta muito mais necessitado Isso, de um isso. vínculo, né, de Ele vai uma fazer essa abordagem demanda. mais, essa demanda emocional, sabe, assim, do que o propriamente o conteúdo, né? Então, em Uhum. alguns momentos, a escola, isso termina sobrepondo, né? Assim, a questão, deveria se sobrepor a questão do conteúdo, porque para algumas pessoas na escola isso é muito maior, né? Isso é muito mais Mas na vital. realidade não é isso que acontece, né? Não, não. Deveria acontecer, mas não acontece. Eu acho que é aí, né, que a coisa vai tomando um rumo que, que a demanda escapa e aí a cada vez mais há uma necessidade dessa busca continente que que não se dá. Essa busca ambiental. É, tá me ouvindo? Me ouvem? Sim, Ah, sim. Bom, primeiro, parabenizar a Silvana e o grupo, né, que trabalha com você, Silvana, esse sim. trabalho, pelo que entendi, mais pessoas, né? Então, essa fala da Andréa, e a sua fala também,
essa resistência que você disse de alguns professores, né, em querer fazer além daquilo que estava prescrito para que a escola fizesse, né? Então, até me fez lembrar do Christophe de Jours, que é um autor que não é exatamente da psicanálise, é mais pensa as questões em relação ao trabalho, e ele vai dizer exatamente isso, né? Que a inteligência está exatamente quando a gente sai daquilo que é prescrito, se adapta, né, à realidade, àquilo que o ambiente nos impõe, né, e as necessidades, que a inteligência está nisso, né? Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho do grupo foi isso, né? Foi ir além, né, daquilo que se propõe a escola e diante de uma situação, né, que a gente viveu, situação da pandemia e tudo, conseguir ali colocar, né? Ele usa esse termo da inteligência, né? E esse livro dele, onde ele fala do trabalho, ele vai falar do trabalho vivo. E isso é o trabalho vivo, né? Então, trazendo para a escola, né? É isso que torna a escola viva, né? Então, essa é um pouco do De Jures. Tem muita vez que você está falando, porque eu pessoalmente fiquei pensando assim na época, né? Assim, olha, eu não sei fazer cesta básica, não sei, sabe, assim, não vou distribuir sopa, não sei, né? Eu não vou fazer máscara, enfim. Essa era a forma de eu poder estar presente, não é? E o trabalho, ele de alguma maneira, ele vai dando uma saída para o sofrimento, né? Assim, então, aquelas angústias daquele momento, né? Assim, eu percebo que eu trabalhei pelo outro, mas eu trabalhei também por mim, entendeu? Porque era, né? A saída, né? A saída coletiva, né? Assim. E aí você falou um outro aspecto interessante, né? Bem, tá no De Jures, que é a ideia a gente faz alguma coisa que realmente está fora do nosso escopo, né, do nosso script, né, sempre pela gente mesmo, porque na verdade a gente busca Uhum, alguma coisa, né? Essa alguma uhum, coisa ele vai dizer que é o reconhecimento, né? uhum, Está implícito ali de alguma maneira, a gente busca esse reconhecimento, mesmo que seja de uma maneira inconscientemente, né? Então, uhum. acho que é isso, acho que o que você fala é exatamente isso, né? E aí você está falando para pegar um pouco de Winnicott, você está falando um pouco da mutualidade, né? Essa ideia da troca, tem aquele texto do Winnicott, acho que de 1970, que é a experiência de mãe e bebê na mutualidade, né? Que vai falar do quanto é importante essa comunicação, né? Para que haja essa troca e que é nesse processo que o bebê se desenvolve, ali no caso ele está focando o bebê, mas que é importante para a mãe também, né? Me fez lembrar também um pouco desse texto aí. Eu acho um texto muito bom, muito importante também. Não sei se vocês conhecem, A acredito que sim. mutualidade, como é A o nome? experiência. Deixa eu colocar o texto, o Tá, eu acho nome que está em certinho. Explorações Psicanalíticas, né? No livro. Isso é Uhum. explorações psicanalíticas. Isso mesmo é Uhum. a experiência mãe e bebê de mutualidade, né? Sim. Isso. Eu ponho aqui no chat. Mas é realmente um texto que vai falar, na verdade, esse texto vai falar da importância dessa comunicação, né? Dessa comunicação que não é exatamente uma comunicação, é uma comunicação que é como se ela não fosse concreta, ela é subjetiva também, né? Nesse texto ele vai falar daquela experiência que enquanto a mãe está ali amamentando o bebê, então ele vai falar de dois tipos de alimento, né? O alimento, enfim, né? O leite propriamente dito, mas o alimento dessa comunicação, dessa troca que há do bebê com a mãe ali e do quanto isso é importante, né? Para o desenvolvimento, enfim, é disso que você citou no começo, da mãe Uhum. ambiente, né? Tá tudo relacionado com isso. Bom, mas foram coisas que me vieram aqui quando você estava falando, Sim, Silvana. obrigada. E que falam da sustentação, né? Sim, uma proposta né, desses adultos ou dos atores da escola que poderiam fazer alguma coisa para que a escola continuasse viva, né?
o grupo como cobertura materna, né? Porque o Winnicott fala disso, o grupo como unidade individual e como cobertura materna, e como isso, embora não fosse teorizado no teu trabalho, estava ali presente o tempo todo. Então, Sim. alguns mais organizados podiam contribuir melhor para essa sustentação, e os que estavam mais desorganizados puderam fazer melhor uso para, né, para sustentar um rolo. Alguém abriu o microfone, Fechou. mas Sim. fiquei pensando nisso, né, da importância, né, desse espaço de trabalho para que em grupo, né, pudesse acontecer ali uma experiência, né, de sustentação e de continuidade de sentido mesmo, né, para a escola, que você fala, eu achei bonito, né, assim, a reinvenção da escola, né, então, Uhum. é, né, diante desse caos, como é que se a gente continua se reconhecendo nesse lugar, né, de uma escola, né? E eu achei interessante isso mesmo, porque a gente, na pandemia, foi tentando se sustentar nos nossos lugares de referência, né? Como Silvana falou, não sei fazer máscara, não sei, não ia dar sopa, né? Eu podia dar um outro tipo de alimento em que eu me reconhecesse naquele lugar e que o outro também pudesse fazer bom uso de mim naquele lugar que também é reconhecido, né? Então, esse reconhecimento, pegando aí um gancho com o Deju, né, como tu colocou, também nessa perspectiva de se reconhecer, porque a gente perdeu Uhum. tanta referência, foi tanta coisa, né, que parecia que a gente precisava estar ancorado um pouquinho na gente, para a gente não se perder no meio dessa tsunami que foi, né? Eu me perguntei muitas vezes, no texto tem isso, era assim, será que a escola consegue sobreviver assim, só de forma remota, não é? Claro que é, quem defende a escola sustenta a escola, né? Não é aquela homeschool, né? Uma escola, né? Presencial e tudo. Mas o que eu pude perceber também nessa experiência, que é para além da questão presencial, é a questão desse vínculo que vai se estabelecendo entre o adulto, entre o lugar de educador, entre, né, as pessoas adultas ali, para poder, para que a escola continue ocupando essa função, não é? De formação também humana, porque ali mesmo que não fosse conteúdos naquelas escutas, mas era um momento de formação humana muito importante, né? De você se colocar, né, em relação à dor do outro, em relação às possibilidades de ajuda, né? Então, assim, isso também amplia o lugar da escola, né? Porque a escola não é só para contar, não é só para, né, para os conteúdos de ciência e tecnologia, né? Mas como é que a escola pode, de alguma maneira, criar esses recursos humanos, né? Para que as pessoas, né, os jovens particularmente, né, eles possam ir se apropriando, né, de um outro lugar. E eu acho que aí junta, né, Silvana, a necessidade e o desejo, que é o que sustentou, talvez, a Uhum. escola e outros espaços, né, nesses lugares, né? As pessoas tinham necessidade de, né, isso vai acontecer. A gente não sabia direito, se a gente pensar na clínica, eu nunca atendi online, como é que a gente se reinventa na clínica Sim, também. Acho que foi sim. mobilizando muita gente para poder sustentar esses lugares como lugares ainda, né, possíveis enfim. E a gente foi se reinventando, a escola também foi fazendo esse movimento, que bom, né? Alguns com mais sorte, outros com nem tanto sorte, né? Que a gente sabe que esse projeto não estava em todas as escolas, infelizmente, Uhum. né? E teve muito mais outras experiências também não tão, né, agregadoras. Até estava conversando um dia desse com um professor e ele estava dizendo que a minha escola continua online, porque começou uma, uma, uma reforma que
no papel já está bem avançada, mas na realidade não está. Então, as crianças, eu não sabia que ainda na rede municipal ainda estão acontecendo aulas online, e de uma forma muito precária também. Porque é isso, ou deixa a tarefinha lá para fazer, e são crianças pequenas, né? E algumas turmas ainda conseguem ter aulas online. Quem não tem recurso, não tem aula, né? Então, imagina como isso está ainda desconectado, né? André, quando você falou a questão da clínica, né, assim, que a clínica também se reinventou, né, eu me lembrei muito que na sala de aula, em muitos momentos, assim, alguns alunos não queriam abrir as câmeras, né, para não mostrar as casas, não mostrar o espaço e tudo, era aqueles íconezinhos, né, mas, assim, apesar disso tudo, né, eles estavam ali, né? E aí isso lembra também o espaço da clínica, né? Porque, assim, você vê vários jeitos, né, de lidar com uma sessão remota, né, assim, online, assim, vão ter pessoas que vão olhar diretamente, já vai ter aqueles clientes que já não vão olhar tão diretamente, né? Então, eu acho que, né, não usa o íconezinho, né? Se bem que em algumas situações, durante a pandemia, não agora, né, mas durante a pandemia, eu atendi adolescentes que em algum momento era assim uma precariedade tão grande em relação a não era estudante dessa escola, né? Mas assim de computador, de sinal de internet, sabe? Então assim era o que tinha. Então se fosse botar a imagem ia gastar muito mais os dados, enfim, né? Então eu acho que essa essa criatividade, né? Essa flexibilidade, né? Eu acho que é mais do que criatividade, né? Para poder ir pensando formas possíveis, né? Formas possíveis para uma continuidade daquilo que foi rompido, né? Sim, sim, Que era o conhecido. sim. Vocês acharam muito forçado essa aproximação de Vygotsky com, com Winnicott? Porque eu fui, sabe, assim, na, na, na minha a descoberta, né, assim, na realidade, fui tentando criar umas pontes, né, assim, né? Eu acho que é uma Silvana, coisa, sim, eu não conheço profundamente Vygotsky, né? Mas sim, uma pessoa que trabalhou essa aproximação, inclusive numa jornada do Instituto, ele não está aqui hoje, mas foi como é o Simon, nome dele? Simon. Simonton, sim, que é do sim, grupo da gente de estudos, né? E ele sim. fez essa aproximação e essa conversa de Winnicott com Vygotsky muito, muito interessante. Talvez Uhum, depois você pode conversar um pouquinho com ele, né? Para você poder desenvolver mais essas ideias. Mas uhum, ele ensaiou isso lá no Instituto, foi bem bacana a apresentação dele. uhum. Porque eu identifiquei que essas ferramentas assim de mapeamento, né, de olhar para o cenário da escola, isso, né, assim, dentro da psicologia escolar e particularmente nessa visão de Vygotsky, isso é muito forte, né, assim, é muito definido, né? Mas assim, o Winnicott traz, eu acho que é um elemento que nesse momento agora, com as características desses estudantes, dessa comunidade escolar, porque não é só de estudante, é de professor também, né? Existe algo assim que demanda uma delicadeza maior, entendeu? Como é assim, se transitar, né, por outros lugares, né? Assim, porque eu vejo que agora está mais nítido isso, sabe? Pós-pandemia, está muito mais presente na escola, né? E pode também, né, ser também um olhar meu, né, modificado, né, por essas leituras, por essas discussões, né?
Posso falar? Sim. Silvana, é, eu adorei a história do escutação, né? Fiquei, Uhum. fiquei tentando. Foi você que inventou ou você escutou em algum lugar? Não, a gente inventou esse nome, né? Não sei se tenha outros, né? Assim, mas Não, na época, ótimo, porque acho que ela integra bastante, né? A coisa da escuta com a ação, que quando, por exemplo, tem um artigo, acho que é de Maria Cristina Kupfer, que ela faz um estudo da arte. E no estudo da arte mostra que ela faz, mas é um pouquinho antigo, acho que é 2012, se não me engano, esse artigo, esse trabalho que ela fez, que ela e o grupo, né? E eles mostram que pouquíssimos trabalhos acontecem na educação com a escuta, né? E menos ainda escuta com alguma intervenção, para alguma ação, né? Então, acho que quando você coloca escutação, acho que integra isso que é muito importante, de uma certa. Não basta só ter um lugar de fala, tem que ter um lugar de uhum, fala que passe também por uma apropriação e por isso eu possa, digamos assim, me colocar de outra forma, digamos assim, né? Então, para uhum, acontecer uma transformação, para de fato cair na ação, digamos assim, né? Para poder agir de outro modo. Então, acho que é bem interessante isso que você traz. A história de Vygotsky e Winnicott, desde que eu li o trabalho de Simonton, eu fiquei muito encantada. Eu gosto muito de Vygotsky. Acho que da galera da educação, acho que Vygotsky é o que eu mais me aproximo, justamente por conta dessa, que para mim, eu consigo fazer uma leitura a partir de Vygotsky com o Winnicott. Eu acho que uhum, Vygotsky traz para a educação o que o Winnicott traz para, né, de certo modo, assim, para o entendimento da constituição da subjetividade, né? E Vygotsky traz para o entendimento dos processos educacionais, né? Então, quando ele fala de justamente, me parece, né? Eu faço essa relação mais ou menos quando ele traz a zona proximal, né? Então ele fala dessa medida suficientemente boa. Lá na zona proximal ele fala, você sabe mais do que eu, me corrija se eu estiver enganada, que ele fala, né? Não pode ser nem tanto nem tão pouco. Tem quando você vai tornar é, como é que ele fala? Tipo assim, do potencial para o real, né? Então, tem todo um processo que é muito parecido. Quando eu leio, eu leio muito, vamos assim, muito com o Winnicott, digamos assim, né? Então, para mim, eu gostei demais, assim. Não achei que ficou grosseiro, não. Achei uhum. só que você tem muito para trabalhar, assim, no sentido de, né, de fundamentar com relação, mas eu acho que Sim. ficou muito, muito interessante, assim, quando tu traz, né? E aí eu fiquei pensando, vocês estavam falando, eu fiquei pensando nessa reinvenção da escola, né? Que eu fiquei entendendo, assim, acho que a gente só pôde, de certo modo, reinventar. A escola, ela passa por um processo de transformação. A escola mesmo, né? A escola como uma construção social, como a Ria diz, assim. Ela passa por um processo de transformação, mas é um processo de transformação que é quando ela passa vamos assim, de uma mera transmissão para um espaço em que se cuida, digamos assim, né? Então, educar deixa de ser só transmitir conhecimento e passa para um dedicar, para um se inclinar, né? E eu fiquei me perguntando se durante a pandemia ali, quando acontece tudo isso, acho que quando você traz, como o André disse, assim, a coisa do tempo que interrompe, né, da tsunami, né? Eu sempre gosto de usar a imagem da tsunami como se fosse a realidade em doses cavalares, sabe? Que a gente não deve lidar com ela assim, né? Então vem e destrói tudo, né? Eu brinco que deve ser como a onda do mar, vem, bate, leva um baldinho, né? Às vezes devolve o baldinho, às vezes não devolve, leva-se embora, mas vem, bate e volta, né? E aí você puxa as coisas, puxa o chinelo para não ir embora o chinelo também, né? Essa coisa toda. Então você vai meio que, que se organizando ali. E aí, com a tsunami, não, ela vem e leva tudo, né? E eu fiquei me perguntando se talvez nessa crise, né, que se instala ali, a gente não ganhou também, por outro lado, a possibilidade de justamente a escola meio que dizer assim, ó,
de fato, a escola não é só esse lugar, sabe? A escola é um ambiente de cuidado também, né? Que acho que muitos, assim, eu vou falar da parte que, né, eu trabalho com formação de professores, muito, assim, o que eu já escutei muito é, mas eu não estou aqui para isso, mas eu não estou aqui, né, eu não devo fazer isso, não cabe a mim, isso é coisa da família, né? Como se a escola não fosse esse espaço que, que é suplementar, como o Winnicott fala, né? E eu fiquei me perguntando se a partir dessa experiência que nós vivemos, e várias escolas tiveram que se reinventar, algumas tiveram a sorte, por exemplo, no caso lá, a tua teve a sorte de ter tu e teu grupo, né, que pôde favorecer, né, uma certa reintegração, digamos assim, encontrando novos lugares, novos posicionamentos, né? Se não abriu a possibilidade justamente para assim experimentar que de fato a escola não é só eu sei que a escola é para isso. Não, agora eu sinto que a escola é para isso. Porque eu também precisei, como você disse, né? E Damian trouxe assim, às vezes a gente faz porque a gente está precisando também, né? Então eu fiquei me perguntando, sabe? Não sei se foi muito louco agora o que eu pensei, tá? Vou compartilhar, a gente tem poucas pessoas. Eu posso malucar, né? Mas assim, não sei, eu fiquei pensando, sabe, se não foi ali, se não acabou demandando, né? Isso que já vinha meio que é uma transformação cultural da escola, tá? Mas que eu tinha a impressão que os atores da escola não se e quando eu falo atores, não são só os professores, tá? Todos, né? Não se apropriavam disso, né? Ia meio que ficando, né? E hoje em dia, não sei, acho que hoje em dia não, acho que isso ainda é uma coisa para vir, porque acho que a gente ainda está num, né, como você disse, numa reinvenção. A gente ainda está se reinventando. A escola ainda está, muitas escolas ainda estão se reinventando, como a André disse, né? Uma escola que ainda está com aula online, por exemplo, né? É, não sei, fiquei pensando se não é também uma oportunidade da gente, de certo modo, né, como sociedade, ah, disso se tornar mais efetivo. Não sei se eu estou conseguindo me colocar bem, sabe? Eu fico pensando assim, eu pensei nisso também em alguns momentos, né? O quanto esse momento era tão garimpado e naquele momento da pandemia a gente conseguiu, assim, com que os professores se abrissem, os estudantes, né, fossem mais colaborativos, a gente conseguisse fazer reunião sistemática com as famílias, né? Ouvir as famílias. Agora, passado tudo isso, a impressão que eu tenho, sabe aqueles filmes que a gente assiste aí, aqueles filmes de ficção científica, que se abre um portal, aí depois o portal se fecha? É a sensação que eu tenho, entendeu? Não é? Porque, assim, às vezes é como se, meu Deus do céu, não é possível, entendeu? Assim, que depois de tudo que a gente viveu, a gente não consegue, assim, né, dar o passo adiante, sabe? Mas ainda as resistências são muito grandes para se trazer para a escola esse processo formativo, esse processo mais humanizado, né? Eu não sei se isso é uma coisa do lugar que eu estou, né? Mais da instituição que eu circulo, mas eu percebo, de uma maneira geral, que as resistências ainda são muitas, né? Eu vejo também isso, assim, Silvana. Mas sabe o que eu fico pensando? Se ali, com aquela experiência, acaba que a gente está falando aqui hoje sobre isso, por exemplo. Sim. Então, assim, né? E outros espaços também devem estar falando, sabe? Seguir falando, né? Que é isso, assim, eu fico pensando, tem a resistência, mas a gente viveu aquilo, né? Né? Nós, como humanidade, nós vivemos aquilo. Então, eu fico pensando, talvez seja sabe a brecha que Ferenczi fala? Eu não sei qual é o nome que ele usa, né, eu que vou decidir, mas não sei, André, diz aí, né? Aquela brecha que Ferenczi fala, sabe? Eu acho que tá ali, né? Ganha um registro, Né? ganha um registro minêmico, ganha um registro Isso. emocional, ganha um registro. Isso. Agora, como isso vai poder sendo apropriado pela cultura,
é que, né, só a posteriori mesmo que eu acho que a É, gente vai, mas eu fico vai. pensando que a possibilidade que nós, na verdade, quando eu digo ganhamos, é porque talvez a gente esteja sabendo usar desse jeito, né? Fazendo uso, né? Assim, né? Como diz o Winnicott. Mas a possibilidade, então, de fazermos o uso dessa experiência, ou seja, a gente volta a falar, sabe? E aí volta a falar, olha o que vivemos. Porque parece que cai no esquecimento, mas as E cai marcas também numa ficam. negação, né, Cai Caterina? É numa como se as pessoas negação. não quisessem, Mas as acabou. marcas ficam, né? Tanto que a gente está aqui Uhum, falando, né? Sim, Como eu disse, outros espaços vão falando e talvez nessa revisitação a gente vá, vamos dizer assim, calcando mais isso, de que, de fato, né, é preciso cuidar, né? A escola não é preciso cuidar, a escola não está só para uhum. transmitir, né? É, Talvez essa coisa dialética mesmo. A e escola, como pôde cuidar para não se desmanchar na tsunami, e agora ela precisa continuamente também receber cuidados, né? Por exemplo, desses profissionais que pensam a escola, né? Que continuam pensando a escola e continuam se preocupando né? E vamos se responsabilizando. A gente tem uma responsabilidade, a gente está num grupo que pretende continuar estudando, fazendo essa, essa, essa fala acontecer, né? Esse estudo acontecer, né? A partir das contribuições de um autor que parece, né? A educação tem muito a ganhar com ele, que é o Winnicott, né? Então, a gente, né? Continua nessa escutação, né? Achei muito bacana também. Quando ela falou, quando eu li escutação e quando ela falou, parece contação, né? A gente precisa contar as histórias para a gente se sensibilizar com elas, mas como a Caterine falou, também ter uma ação a partir do que a gente fala, do que a gente ouve, para poder, né? Mas eu acho que porque a gente tem aqui muitos grupos, eu não sei se em outros lugares, mas tem muitos grupos de contação de história, né? E sim, que é, faz, né, uma memória na criança, estimula sentimentos, estimula, né? E é isso que eu acho que num espaço de fala, né, coletiva, isso se dá muito. Mas, para além de eles pensarem naquele momento, por exemplo, da tua experiência, o que é que podia ser feito, eu acho que fica, como a Caterine falou, uma marca, algo ali, um insight que acontece ali, social, e que a gente espera que tenha, né, possível repercussões, assim, para uma abertura menos dura. Porque se a gente pensar na pandemia antes, e como as escolas estavam muito fixadas, muito conteudistas, né, o Enem cobrando de crianças novíssimas, assim, já no ensino fundamental, já vão pensar em Enem, já vão fazer... Não, a escola só falava disso, né? uhum, E o embotamento, e a gente vendo os fenômenos acontecer na escola, as crianças se cortando, é, a gente sabia, né, assim, ah, de casos, inclusive, de suicídio infantil, então, muita coisa estava acontecendo que não poderia ser vivida, né? E quase como se não pudesse ser vivido o afeto, né? Então, vamos, não, vamos. E no outro dia acontecia alguma coisa muito grave na escola, no outro dia não acontecia, era como se nada tivesse acontecido, e não vamos olhar para isso, porque isso pode causar, né, alguma coisa coletiva, e é como se não tivesse acontecendo nada, e as coisas iam se acumulando ali, né? E eu estou falando isso antes da pandemia, a gente via no consultório chegar, né? Muitos casos desse, né? Nesse sentido, assim. Então, poder olhar e a escola poder olhar para o sofrimento, eu acho que foi um grande ganho, como a Caterine falou, né? sim. Subjetivo, né? Para o próprio lugar da escola na sociedade, né? Vamos ver como é que isso, que é uma cultura de uma escola e do lugar dela na sociedade demora, né? Para Sim. mudar, para sair dessa, isso né? cultura. É pesadíssimo. É que eu lembrei muito de Cleon, né? Só que eu não me lembro, assim, eu sou muito ruim de decorar as coisas. Eu não me lembro se é no livro que Cleon traz isso, ou se foi a gente conversando, até no encontro desses, assim, que Cleon que traz isso, assim, né?
Acho que é mais ou menos isso, eu acho que ele fala, assim, o modo como a gente usa a crise, né? Que a crise é uma possibilidade, acho que é no livro mesmo, tá? Acho que é Autoridade, Educação, coisa assim, que é ele como literal. Que a crise é uma possibilidade, a gente usá-la como uma possibilidade justamente de olhar. Então, às vezes, por exemplo, ele fala assim, né, o professor, aí falando do professor, o professor está em sala de, o professor está diante de uma situação, está incomodado, e aí ele nega o incômodo, né? E Cleon diz, não, vamos olhar para o incômodo, porque, né, aquilo que está incomodando favorece a gente encontrar alternativas, favorece a gente dar outros rumos, né? E quando a gente não olha, quando a gente não admite, não reconhece, não identifica, a gente fica encerrado naquilo. É mais ou menos isso. Devo estar traduzindo muito mal, mas assim, é mais ou menos isso. Eu lembrei disso, né? Assim, quando a gente falando aqui, fiquei pensando se não alguns, né, não estavam justamente usando dessa forma, aproveitando essa oportunidade, né, para usar dessa forma, o que é um ganho para Da escola. a instituição, escola, né? Sim. Socorro, que trata de crianças pequenas. Você quer falar alguma coisa de sua observação, Marcele? Quem é que está mais com a gente? Ciane, Denise e Vera. Eu não sei aí na Paraíba, mas aqui em Natal ainda continua, né? Assim, esses excessos de conteúdos. E eu atendo muitos adoecimentos. E assim, eu atendo porque primeiro tem as somatizações. São vômitos, enxaqueca, insônia, falta de apetite. Aí quando a gente vai, começa a fazer a avaliação, né? Aí eu vou, vamos fazer exame. E assim, você não encontra nada. Depois é que você vai encontrar. Aí a gente começa a interagir assim com as famílias, eu digo eu como pediatra, e é terrível. Aqui tem algumas escolas que inclusive, já tem a fama de adoecer seus alunos. Eu não sei se aí tem isso, mas Tem é sim, horrível. socorro, com certeza. É horrível, assim. E para a gente também, eu digo, eu de falar gente, mas né, assim, para você convencer aos pais de que uma criança de 3 anos não precisa escrever o nome dela. Não, porque está escrevendo o nome, e aí agora vamos partir para o sobrenome. É uma coisa assim tão absurda que eu acho. Essa semana teve um que a mãe disse assim: eu estou muito preocupada, acho que ele tem autismo. O menino também tinha 3 anos, porque ele tem 3 anos e esqueceu o alfabeto. Aí eu falei: puxa, eu queria saber se você, você estudou, você é uma pessoa formada, estudou matemática, física, química. Agora me diga quais são as fórmulas que você se lembra. Porque a gente não lembra de nada. Eu, pelo menos, não, né? Aquela coisa de matemática, aquelas. O básico, claro que eu sei fazer, né? Uma regra de três, mas lembrar de tudo a gente não tem condições de lembrar, não. Dessa forma. E as crianças antes não eram, quanto mais precoce é cobrado, né, para elas entrarem, né, nessa coisa, é muito violenta a forma, né, assim, aos É, 3 anos, provavelmente essa mãe também não sabia o alfabeto, é bem às capaz. vezes, né, não era cobrado, gente, na escola a gente se alfabetizava há 6, 7 anos, né, É. Mas ainda é assim, né? A alfabetização de verdade é com 6 anos, que agora é a primeiro ano, né? Mas é a alfabetização. Só que existe mas essa política
política, né? Essa cobrança precoce, é que nesses anos iniciais não era cobrado isso, era uma coisa muito mais lúdica, muito mais livre, né? Não tinha E essa cobrança para uma escolarização precoce. Eu acho que, né, você está falando disso, né? aí é muito adoecimento, é horrível. Por isso que eu comecei a estudar, né? Mas, assim, a questão. Eu fui buscando, 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 até chegar na psicanálise, né? A questão do desenvolvimento psíquico. E é uma coisa, assim, que eu não sei nem descrever, mas tem crianças que, inclusive, apresentam dificuldade de aprendizagem de acordo com aquele espaço da escola. Por exemplo, tem uma determinada escola, aí ele não consegue aprender porque o plano de aula, né, é um plano em que é como vocês colocaram, envolve muito conteúdo, mas envolve muitas tarefas para casa também. E a criança não aguenta. Aí, e eu já tive algumas experiências assim, quando troca de escola, quando vai para uma escola mais humanizada, digamos assim, né? Uma escola que não que trabalha muito com a integração biopsicossocial, eles melhoram, a aprendizagem melhora. Uma escola que se adapte um pouco mais à criança, né? Do que o inverso, né? Toda vez que a criança precisa se adaptar, né? É muito violento para ela. E a gente está cheio de diagnóstico. Lógico, né? Assim, que a gente pensar tanto diagnóstico de déficit de E atenção, de hiperatividade, o que que é isso, né? Que, TOD, ah, né? não, e TOD, eu disse, meu Deus, é demais. Uhum. E também de autismo, né? Muitos Sim. professores têm rotulado assim, professor vê uma criança colocando a mão no ouvido porque não está gostando do barulho da sala de aula, que tem dinâmicas, né? Assim, que tem salas de aula muito barulhentas. Aí ele acha que a criança é autista, aí vai falar para a mãe, aí pronto, aí começa a peregrinação E um de diagnóstico, né? é, Silvana, seu microfone está fechado. Eu fico pensando muito no lugar do brincar, sabe? Assim, como as escolas elas foram perdendo, tanto as escolas de adolescentes como escolas de crianças, né? Esses espaços de sociabilidade, né? Porque se a gente for pensar um tempo atrás, eu não sei aí nas escolas que vocês passaram, mas assim, a lembrança que eu tenho era que antes de entrar na sala de aula tinha acesso ao parque, né? Então brincava. Depois, no intervalo, tinha acesso ao parque. Quando terminava as aulas, até a mãe buscar o pai tinha acesso ao parque. Tinha a rua, né? Se brincava na rua, né? E aí hoje, assim, não se brinca nem sempre nos condomínios, porque né, as pessoas foram ficando mais rigorosas. Na escola, entra, já vai direto para a sala de aula. O recreio é lanche, né? Não tem muito espaço de brincadeira no recreio, né? No intervalo. A saída, fica na sala esperando a van, fica na sala, pronto. Já é uma coisa muito asséptica, né? Falta, eu acho que essa coisa mais assim do contato, né? De extravasar e tudo. Aí, dentro da sala de aula, é difícil, né? Para você poder manter uma atenção, né? Assim, tão plena, né? Agora, desse texto, né, que a gente, dessa aproximação que eu fui tentando fazer com o Winnicott, eu fiquei pensando muito, né, assim, em como se pode criar estratégias na escola para que essa cobertura aconteça mais, né? Essa cobertura entre os pares, né? Como se pode fazer na escola para que
essa provisão ambiental ela aconteça, né, da melhor forma possível, né, no sentido assim de dar um anteparo, né, para esses jovens, essas crianças, no caso eu não atendo crianças, esses adolescentes que às vezes até não tiveram essa vivência anterior, mas que por intermédio de um tipo de relação que venha a ter com os professores, possa de alguma maneira ressignificar, né, e se posicionar subjetivamente num outro lugar, não é? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com esse trabalho de Winnicott no sentido da promoção da saúde, né? Assim, de alguma maneira propiciar né, a saúde, né? De que forma a escola pode, de alguma maneira, ao invés de ficar como você falou, Socorro, como se ficasse nos estereótipos, nos diagnósticos, né? Como que pode estar desconstruindo isso, né? E criando espaços para sociabilidade, espaços de troca, né? Isso é um sonho, né? Porque é a escola, inclusive na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um curso e tem um manual da Escola Promotora de Saúde. Nessa escola, né, dos sonhos, você tem o espaço de avaliação da audição, avaliação da visão, principalmente dessas crianças que têm alguma dificuldade. Tem o espaço de nutrição, né? E também da psicopedagogia, que seria o acompanhamento com as famílias dessas crianças que têm dislexia, que têm autismo, TDAH, enfim, seja lá quais forem os transtornos. Mas eu nunca vi a escola promotora de saúde existir, sabe? Está só lá na proposta da sociedade. Infelizmente, como é que diz, os administradores, né, as gestões não têm interesse sobre isso. Gente, deixa eu fazer um comentário com você. Tá, eu sei que está em cima da hora, mas falando sobre isso, eu participei de uma palestra em São Paulo, eu e um colega acho que o Henrique hoje está em São Paulo, e aí a gente participou de uma palestra, meu colega convidou, e quem estava na sala, né? A vereadora da cidade, que se dedicava aos projetos da educação. Eu disse, minha Nossa Senhora, como é que pode um negócio desse? A mulher tira tempo dela para ir assistir, né? Para ir discutir, debater, que era sobre a coisa da violência nas escolas, né? E para, a partir dali, assim, para ajudá-la a criar alternativas, né, de projetos de intervenção nas escolas do município. É muito raro um negócio desse, que é como o Socorro está colocando, né? É muito Uhum. raro, assim. Bom, eu já vivi para ver, mas, assim, acho que não é a gente não vê muito mesmo isso, né? Sim. É uma coisa incrível, assim, uma política que, de fato, tem como pôr a mão na massa, digamos assim, parar, se dedicar para poder ouvir, para poder pensar junto, né? Muito interessante Uma isso. política e um mercado, né, Caterina? A gente está lutando contra um monstro muito Isso, é. terrível, né? Que é mercado, que é produto, um capitalismo educacional que, né, não dá brecha. Parece que ele engole, né? Toda a proposta, ela existe, a proposta existe, ela teima, e é que bom que a gente consegue resistir a isso, a gente propõe formação docente, a gente se propõe a discutir sobre isso em vários espaços, né? Vamos lá, um político que esteja mas ela também vai encontrar N dificuldades no sistema que, às vezes, né, não deixa muito espaço. Mas eu acho que é como, né, eu fico pensando como a psicanálise, é um trabalho que, né, é um a um, é Exatamente. isso, acho que é sensibilizar as pessoas para elas continuarem, né, com uma postura, vamos dizer assim, mais humana no sentido da palavra,
Porque a gente sabe que o humano também pode ser muito destrutivo, mas vamos pensar num humano, né, mais construtivo, Sim. mais potencial, né, para a construção de uma coisa melhor, né, para uma sociedade melhor. Gente, obrigada por hoje, obrigada, Silvana, obrigada a vocês, né, sempre Obrigada, bom, eu. né, estar trazendo esses temas e compartilhando. Eu acho que agora em agosto a gente não se reúne, mas voltamos depois do brasileiro, né, com mais 2 encontros, tá bom? Obrigada, Então, Ótimo. Boa obrigada, noite. Bruno. Boa Obrigada. noite. boa Obrigada, noite. Caterina. Abraço, Obrigada, gente. André. Obrigada, grupo. Tchau, gente. Até dia Tchau, tchau. 21, Tchau. nós 4, né? Até. Tchau, filho. Tchau, tchau. Ah, 6, menino, ó, sem Vera também. Hã? Quê? Até dia Não vi. 21, né? Contigo de novo, Silvana, até dia 21. Ah, é? Ah, meu Deus. Beijo, tchau, boa noite. Beijo, tchau. Boa noite.